E agora aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar mais sobre a segurança pública. Estamos recebendo o promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, Luciano Lara, que participou da COP, esse evento que reuniu autoridades de segurança pública, reúne ainda neste fim de semana, para discutir a segurança pública no país. Doutor Luciano, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer falar contigo, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado por me receber, é um prazer estar falando para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e especialmente sobre o Congresso Internacional de Operações Policiais, 5ª edição, né? Nós que somos porta-vozes aqui do evento, estamos todos os anos e mais uma vez pudemos participar trazendo alguma informação e alguma proposta de alteração e de mudança para a gente alcançar efetivamente a segurança que a gente gostaria que existisse no país. Antes da gente começar, conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes qual que é a sua área de atuação dentro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Eu sou promotor de justiça há 21 anos, eu trabalho dedicado aos crimes dolosos contra a vida, aos crimes de homicídio, né? Sou promotor do júri, completo esse ano 500 plenários realizados e faço uma pesquisa, porque gosto de armas, porque sou instrutor de armamento e tiro e atirador desportivo, eu faço uma pesquisa relacionada ao emprego da arma de fogo nos crimes violentos. Nesses 500 júris que eu realizei, nenhum foi praticado com uma arma legal. Uma arma registrada em nome da pessoa que matou. Essa informação chama atenção, podia ser coincidência pelo fato de eu gostar de arma e pelo fato de eu estar envolvido nesse mundo. E eu ampliei a pesquisa para os últimos 8 anos no Mato Grosso do Sul e nenhum crime naquele estado foi praticado com uma arma legal durante todo esse período. Nós que somos um estado de fronteira com Paraguai e Bolívia, somos um estado com divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, um estado de passagem, inclusive, de muitas drogas e muitas armas. Também poderia ser coincidência. Ampliei a pesquisa para todos os demais estados da federação e o número é muito próximo aos alcançados em Mato Grosso do Sul, o que mostra que são as armas ilegais, o que mostra que efetivamente a preocupação deveria ser não com o cidadão de bem que busca se armar e se proteger, e sim com as armas ilegais, com as armas que entram através das nossas fronteiras e agora, como nós temos descoberto nas últimas operações que têm sido realizadas, inclusive com fábricas clandestinas de armamentos aqui dentro do país. Incrível, né? Os chamados Frankensteins, que são fuzis, que são importadas as peças, eles são montados aqui e se cria um armamento que vai para a mão dos criminosos para o enfrentamento com a polícia, com a sociedade, para realizar as suas atitudes criminosas. Ou seja, o debate sobre armas está errado no Brasil. Completamente equivocado. Há 30 anos que se foca no armamento civil, no armamento que é utilizado pelo cidadão de bem. Primeiro, na investida de que esse armamento estaria relacionado com crimes passionais. Segundo, que esse armamento estaria relacionado com acidentes. E terceiro, que esse armamento estaria prejudicando a segurança pública. Em verdade, com o armamento civil, ele nada tem a ver com a segurança pública e eu explico. O cidadão de bem, quando busca ter o seu equipamento, ele está buscando, em última análise, fazer a sua proteção quando o Estado falhou. O Estado já não está presente, o Estado não tem como dar a proteção a todas as pessoas e no momento que eu estou sendo vítima de crime, não é um 90 que vai me resolver. Até a resposta mais pronta, de 8, 10 minutos, o crime já aconteceu, né? E eu já fui vítima desse crime. A possibilidade de eu ser vítima de um crime consumado ou tentado é que efetivamente está nas minhas mãos se eu tiver condição, não só tendo equipamento, mas tendo treinamento e conhecimento para sua utilização. Mas mais que isso, essa arma do cidadão de bem, ela não influencia em nada a segurança pública negativamente. Em torno de 1.000 armas são furtadas ou roubadas no Brasil por ano. Em torno de 1.000 armas são recuperadas todos os anos. Então, o número de equipamentos que são subtraídos do cidadão de bem equivale ao número que é recuperado pela polícia. Então, não se pode dizer que esse armamento do civil é que está armando o bandido. Mais que isso, o atual governo, em 2023, criou uma campanha chamada PF Recad. Ele exigiu que todas as armas fossem recadastradas, adquiridas do período de novembro de 2019 a dezembro de 2022. Coincidentemente, período em que estavam vigentes os decretos do governo anterior. E somente armas adquiridas nesse período. 99,65% dessas armas foram recadastradas, as armas de uso restrito foram apresentadas
pessoalmente, fisicamente nas delegacias de Polícia Federal e comprovou-se que elas estão nas mãos de quem de direito, da pessoa que comprou e está com esses equipamentos. Os nossos equipamentos no Brasil, eles são completamente rastreáveis. Então, dá para se saber onde ele foi fabricado, quem o adquiriu, se foi comercializado, se foi transferido. Então, esse não é o problema e nunca foi. O problema, sim, e que não se foca, é na criminalidade e no bandido armado, tá? Porque esse já é criminoso, ele já tem a predisposição de descumprir a legislação. Não é uma legislação dando 1 ano, 2, 4 ou 6 anos que vai fazer ele cometer o crime ou não. E aí o problema que eu falei ontem na minha palestra, que é exatamente o que tem feito o cidadão estar tão intranquilo, que é a falta de vagas em presídios. O bandido é preso e ele não cumpre a sua pena. E cada vez mais nós alteramos a legislação na execução penal para que esse bandido seja colocado mais rapidamente na rua para abrir vaga para os próximos presos entrarem, né? Não se fala e não se discute na criação de novas vagas em números significativo e bastante. O Conselho Nacional de Justiça tem o Banco Nacional de Mandados de prisão em aberto, que estão ali registradas, e esse banco tem mais de 300 mil inscrições, mais de 300 mil mandados de prisão em aberto, e nós não temos 300 mil vagas em presídios hoje, só para cumprimento dos mandados de prisão em aberto, fora para os novos condenados, para os novos presos em flagrante. Além disso, cuida-se muito e se preocupa com o resultado das audiências de custódia, que nada mais fazem do que cumprir efetivamente a legislação. Se o cidadão não vai ficar preso quando condenado e com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que se o diga quando ele é preso em flagrante. Não vai ser aplicada uma pena antecipada para ele, não vai ser aplicada uma restrição de liberdade a esse cidadão, que nem se condenado vai ser sujeito a uma pena de regime fechado, né? O que as pessoas não entendem é que se não houver uma condenação hoje a 8 ou mais anos de prisão em sentença penal condenatória transitada e julgado, a pessoa não fica no presídio. Se não for uma pena superior a 8 anos, ele não fica preso. Então o roubo, que é um crime que afeta tanto a população e toda a população, é o cidadão que está no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho, que tem o seu celular roubado, né? É o cidadão que está passeando e tem a sua bicicleta roubada, o seu cordão, o seu anel roubado, e pode ser qualquer pessoa, e afeta todas as classes sociais indistintamente. O cidadão que foi pego roubando, com o emprego de uma arma, com o emprego de uma faca, ele vai pegar 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Ele vai se recolher durante a noite e sair para trabalhar durante o dia, porque não há estabelecimentos prisionais em semiaberto para que ele cumpra a pena. Então essa pessoa, mesmo presa em flagrante, quando chegar à audiência de custódia, ele vai ser colocado em liberdade, porque na sentença ele não fica preso, que se o diga, em razão de prisão em flagrante. E isso gera uma sensação muito ruim, né, de um trabalho realizado pela polícia, um resserviço realizado, porque por vezes esse cidadão é preso mais de uma vez, né, e um descrédito da justiça, como se ela estivesse sendo sempre muito leniente, muito laxista. E quando, na verdade, a aplicação da legislação como está hoje no Brasil é que gera essa situação. Doutor Luciano, em relação a esse ponto que o senhor pega dos presídios, o senhor apresentou números, o senhor tem números. Quantas vagas nós precisamos criar para equalizar esse sistema e seguir nessa linha de raciocínio que o senhor apresentou para nós aqui na Rádio Bandeirantes? Hoje, imediatamente, haveria necessidade de construção de 500 mil vagas, presídios para 500 mil presos, para que todos os em torno de 320 mil que estão em regime fechado, e nós não temos 320 mil vagas para esses presos, eles estão muitas vezes em presídios superlotados, para que haja um cumprimento efetivo da lei de execução penal e esses presos tenham locais condignos de restrição de liberdade apenas, né, fiquem presos, mais os 320 mil vagas do mandado de prisão em aberto que estão no Conselho Nacional de Justiça registrados. 500 mil vagas hoje, imediatamente, o que leva à ideia de construção de pelo menos 5 mil presídios com 100 presos, tá? Com 1.000 presos, e a gente ter mais ou menos, com 100 presos, que seria um presídio ideal, ou 2.500 presídios de 200 presos. A gente teria
presídios menores, muito mais fáceis de serem trabalhados, né? Nós teríamos condição de acompanhar efetivamente o cumprimento de pena e nós teríamos um movimento, imagine um movimento econômico que isso aí gera, construção de todos esses presídios, contratação de pessoal para cuidar desses presos, mobiliário, funcionamento. Agora, o problema é que construção de presídios não dá voto. Ninguém quer, ninguém. Família de preso não quer presídio e família de cidadão de bem não quer um presídio próximo à sua casa. Todo mundo quer o preso, mas ninguém quer saber de presídio no seu quintal. Agora, nós precisamos entender que esse é um problema que precisa ser tratado. Há crimes na sua cidade, você precisa ter um presídio na sua cidade. Há crimes na sua cidade, nós precisamos manter aquelas pessoas presas, restringir a sua liberdade, mas eles não têm que ser mandados para uma ilha deserta nem para o meio da floresta amazônica, porque não é essa a função da execução penal. Mas se critica o cumprimento de pena como se não surtindo resultado, a pena não resolve. Mas nós não aplicamos a pena efetivamente. Um homicídio no Brasil hoje, a pena mínima é de 6 anos. Uma pessoa que mate sem qualquer razão agravada ou sem nenhuma qualificadora, ela vai pegar 6 anos de reclusão. A vida humana hoje no Brasil vale 1 ano de semiaberto. Porque essa pessoa condenada a 6 anos, por um homicídio, ela não vai para o presídio. Ela vai para o semiaberto, se tiver na cidade. Se não tiver, trabalha durante o dia e se recolhe durante a noite. Depois de 1 ano, ela progride. A progressão do regime de cumprimento de pena, e ela vai passar a ir assinar cada 2 meses no fórum onde trabalha e qual que é a atividade que ela está desenvolvendo. Isso não... Em qualquer país civilizado, isso não faz sentido. A vida humana valeu 1 ano de reclusão. Verdade. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Luciano Lara, que é promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul. Está trazendo para a gente aqui conhecimentos, estudo, né, que ele tem a respeito desse assunto, das questões ligadas ao direito penal brasileiro, ao cumprimento de pena, execução penal e tudo aquilo que está relacionado a esse debate da insegurança pública, que a Rádio Bandeirantes tem acompanhado muito de perto. Audiência de custódia, é preciso rever esse modelo? A audiência de custódia é uma exigência hoje legal desnecessária. A apresentação da prisão, ela deveria ser feita em 24 horas à autoridade competente e sempre o foi. A comunicação da prisão em flagrante foi realizada sempre comunicada ao Ministério Público, comunicada à Defensoria ou à Defesa, né, para que providências fossem adotadas com relação a alguma ilegalidade da prisão. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na criação da audiência de custódia, porque é um ato, além de absolutamente desnecessário, é um ato altamente vexatório, em que o juiz pergunta se o preso foi bem tratado, né? Eu atuo também, cumulativamente a minha função do júri, eu atuo como promotor de garantias, junto ao juiz de garantias na região do Bolsão, ali no Mato Grosso do Sul. Eu atuo em 18 comarcas, com as prisões em flagrante de 18 cidades, 35 delegacias. 95, vou apresentar hoje, né? Hoje, sábado, eu vou estar apresentando esses números no painel que eu vou participar. 95% das prisões realizadas são prisões por tráfico de drogas. E prisão por tráfico de drogas de pessoas que não vão ficar presas. E são presas várias vezes praticando a conduta, porque o crime organizado sabe que o tráfico de drogas da mula, né, do transportador, né, vai ensejar primeiro uma aplicação de uma minorante do artigo 33, parágrafo 4º, que é do tráfico privilegiado. Ele vai pegar 1 ano e 8 meses de pena em regime aberto, substituída por 2 prestações de serviço. Em seguida ele vai pegar um tráfico simples, né, e em seguida que talvez ele venha a ser condenado pela reincidência e algo do tipo. Essa audiência de custódia, 99% das vezes, não apresenta qualquer irregularidade, porque os nossos policiais, os nossos membros das forças de segurança, não têm por que agir de maneira indevida com relação ao preso. E nas eventuais e esporádicas alegações de excesso, esse excesso não consegue ficar comprovado porque não houve. Na verdade, é o preso tentando forçar uma situação e prejudicar a atuação do policial. Mas além do policial se ver desprestigiado por ter feito a prisão e por vezes o cidadão preso e conduzido em flagrante sair antes dele dessa prisão, né, livre e autorizado a estar na rua, ele ainda tem o demérito de ter a sua atitude e a sua atividade questionada, sendo incitada a instauração até de procedimento para apurar eventual abuso, crime contra a sua integridade física, tortura ou mesmo constrangimento ilegal, que não ocorre.
que não ocorre. Tá? Não digo que em 100% dos casos, mas eventuais casos esporádicos em que um excesso ocorra, ele já seria verificado, porque nenhum estabelecimento prisional recebe o preso que não passe por uma verificação de exame de corpo de delito. E se houver qualquer coisa, o preso já relata ali para o perito médico vai colocar, tem lesões, tem marcas, tem agressões constantes, consistentes com ter sido praticadas próximo à prisão ou no momento da prisão. Então, assim, a audiência de custódia, ela gera dois problemas. Um ato desnecessário, custoso, né, e que não precisava ser realizado porque a comunicação formal já era feita e sempre foi feita. E segundo, um constrangimento para as forças policiais que acabam tendo a sua lisura e o seu trabalho correto questionado por quem efetivamente não gosta do trabalho realizado. Qual é a disposição política que o senhor enxerga hoje para essas mudanças que estão sendo apresentadas aqui nessa entrevista? O senhor vê algum tipo de simpatia do Congresso Nacional em tocar em algum desses assuntos? O Congresso está muito sensível à pauta da segurança, porque é a pauta que mais está chamando a atenção, é a pauta mais invocada pela população. Passou, inclusive, a pauta da saúde, que sempre foi uma preocupação gigantesca, hoje é a segurança pública. E que bom que hoje está sendo. 47 mil mortes por ano no Brasil é absurdo. Soma de 142 países, inclusive os países com guerra declarada, é o número de mortes que nós temos e é superior a esses 142 países. Nós temos que olhar com carinho a essa questão e nós temos que olhar com carinho ao fato de que de cada 100 homicídios ocorridos no Brasil, apenas 9 têm autoria desvendada. Apenas 3 vão a julgamento e apenas 2 levam à condenação. Números do CNJ. Nós temos uma cifra negra enorme com relação aos crimes de roubo. Nós temos uma cifra negra sendo aquele número de crimes praticados e não sequer registrados, porque a pessoa vê que não vai dar resultado, ou a pessoa vê que o criminoso vai ser colocado em liberdade prematuramente. Uma cifra negra gigantesca com relação a crimes de violência sexual, né, estupros e assemelhados. Nós temos uma violência, notificação de crimes praticados contra crianças, porque a população está insegura e não acreditando mais na justiça. E não tem como acreditar na justiça e num trabalho justo quando a pena para um crime de homicídio é 1 ano de regime semiaberto e quando a pena para um crime de roubo é cumprida no semiaberto e o cidadão está na rua. A polícia prende 30, 40 vezes a pessoa e ela não está presa porque não temos vaga. E aí, criar vagas em presídios tem um custo elevadíssimo. E por vezes se contrapõe esse investimento, que é investimento, né? E eu falei ontem na nossa palestra, o custo Brasil, né, que o crime gera. Esse investimento, por vezes, é comparado no investimento da educação. Não, mas nós, ao invés de construir 5 mil presídios, nós deveríamos construir 5 mil escolas. Não, em paralelo a 5 mil presídios, nós temos que construir 5 mil ou 10 mil escolas. Mas os mandados de prisão em aberto e as pessoas que estão no fechado, lotado, elas não estão precisando de escola, elas estão precisando de vagas em presídio. A questão não se mistura e não se confunde. O Brasil não tem dinheiro para esse investimento. Não, tem sim. Ele tem sim dinheiro para esse investimento e precisa. Em educação, para a gente tentar tirar essas pessoas da criminalidade, vendo que há outras possibilidades e que há sim perspectiva. Que é só a educação que salva, é só o conhecimento que liberta. Mas, se não cuidarmos dos presídios, que infelizmente não dão voto e talvez não sejam o foco do ano que vem, e se nós não cobrarmos os nossos políticos para o ano que vem, tá aí, o que você tem para a segurança pública com relação a presídios? Nós vamos continuar estimulando a produção de teorias e doutrinas laxistas para libertar presos antes da hora, para dizer que o presídio não funciona e que a pena de prisão nunca surtiu efeito. Nunca tendo cumprido efetivamente a lei de execuções penais no Brasil. A lei de execuções penais no Brasil nunca foi cumprida a contento. Uma cela de 2x2 para 2 presos nunca teve no Brasil, a não ser, excepcionalmente, nos presídios federais em que isso é realizado. É uma percepção que nós temos como sociedade de que a legislação hoje ela está olhando mais para direitos e benefícios dos criminosos do que das vítimas,
ou isso é comprovado na prática no seu ofício perante promotor de justiça? É comprovado na prática, não é só a população, não é só o cidadão, o jurisdicionado que está sentindo isso. Nós enfrentamos isso. Eu tenho pessoas que são denunciadas, eu tenho um mesmo cidadão na minha comarca que tem 7 denúncias por homicídio. A gente conseguiu prendê-lo, era uma questão de envolvimento com organização criminosa e vários crimes praticados, mas eu já tinha um modelo de denúncia com a qualificação dele, a forma com que ele agia, o modus operandi era sempre o mesmo, o motociclista e ele como executor no carona, e não faz sentido. Desde o primeiro homicídio ele tinha que ter ficado preso. E se ele ficasse preso, ele não teria praticado os outros homicídios. Ah, mas era briga entre bandidos, era um bandido se matando. Não interessa, toda a vida deve ser preservada e toda a vida tem que ser garantida. Garantida no sentido de impedir que ela seja encurtada pela prática de um crime violento. E isso o Estado tem que fazer. Nós não podemos viver acreditando que 47 mil mortes no Brasil todos os anos é um número aceitável. Nós não podemos viver sabendo que as centenas de milhares de crimes de roubos praticados todos os dias são crimes aceitáveis. Veja só como a gente conseguiria algumas soluções bem simples. Crimes estão sendo praticados de dentro do presídio. Roubos, estelionatos, golpes são praticados por pessoas com telefone celular dentro do presídio. E a maior dificuldade de todos os estados é garantir que se impeça que o sinal de celular seja cortado de dentro do presídio e não afete a vizinhança, a circunvizinhança. Pois bem, veja só como a gente poderia resolver isso com uma questão muito simples e fácil, inclusive na fabricação dos novos presídios, na construção dos novos presídios e com os presídios atuais. O que você está olhando ali, você está preocupado aqui durante a nossa entrevista? Celular. Ou a bateria. Como é que a gente tem um equipamento funcionando sem bateria? Bastava retirar as tomadas de dentro das celas que não teria recarregamento das baterias ali dentro. Ah, Lara, mas precisa de iluminação. Precisa não. Acorda às 5 e dorme às 5. Aproveita a luz do dia. Não precisa. Ah, mas não vai ter banho quente. O cidadão aqui fora, para ter banho quente, ele tem que pagar a conta de água e luz. E se ele não pagar a conta de luz, eles cortam e ainda cobram a taxa de religação. O mesmo com relação à luz. Vai trabalhar durante 30 dias para conseguir bancar as contas e as taxas. E se quiser ter todos esses benefícios, fica aqui fora trabalhando e cumprindo o que de direito. Lá dentro você vai ter alimentação, você vai ter os seus cuidados, só que energia na cela, negativo. Não vai ter. Acabou o celular dentro de presídio, acabou o funcionamento do celular. Não é questão do sinal. E tem umas coisas também que saltam aos olhos, né? Aqui no Brasil, que não acontece em outros países, como visita íntima, o excesso de permissão de entrada de familiares. O sujeito, quando está recolhido, precisa ter algum tipo maior de cerceamento das suas liberdades, né? É que, na verdade, a gente começa a criar um monte de factoides e um monte de tapa-buracos para o problema principal inicial, que foi a falta de vagas. Os presídios superlotados, a falta de vaga, fez com que os presos passassem a praticar crimes sexuais entre eles, por estarem em condições que não deveriam. E para justificar e para realmente diminuir o número de crimes sexuais dentro do presídio, é que se permitiu a visita íntima. Agora, coloca uma cela com 2 presos, coloca os agentes prisionais, né, os policiais penais, tendo condição de cuidar desses presos, que crime sexual não vai acontecer. Se acontecer, a gente sabe quem foi, porque são 2 na cela, né? E acaba com a visita íntima. Agora, porque não temos vagas suficientes, porque está superlotado e porque não temos como vigiar uma cela com 8, 10 pessoas, o que está sendo feito ali dentro, para acalmar os ânimos, se autoriza a visita íntima. Que é problema, traz droga, traz celular, traz tudo ali para dentro e expõe as famílias à necessidade de passar, inclusive, por revistas íntimas para conseguir entrar no presídio. É pior para todo mundo. Doutor Luciano, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as autoridades que estão combatendo o crime organizado, que estão sendo ameaçadas. Nós acompanhamos uma operação ontem, né, na sexta-feira, da polícia, que descobriu um plano para matar o promotor de justiça Lincoln Ngakia, também o coordenador de presídios da região oeste do estado de São Paulo, lá de Presidente Prudente, o doutor Medina. E a legislação brasileira parece que também não está preparada para isso, né? A gente vê aí que depois que deixam as funções, como ex-delegado-geral de polícia Rui Ferraz Fontes, foi executado na Praia Grande. O Brasil precisa avançar nisso também, nesse momento delicado do capítulo da segurança pública que vive?
que volta mais uma vez a tocar na questão prisional, na questão dos problemas de presídio e de se estabelecer condições de controle dessa massa presa, né, para que ela não tenha como controlar crimes praticados aqui fora, coordenar crimes praticados aqui fora e passarem a entender que o trabalho é impessoal. Não é o Dr. Lincoln, não é o diretor X, é o Estado quem está controlando e quem está fazendo. Ataques a essas autoridades ou quaisquer outras autoridades e tentativas de amordaçar ou mesmo de intimidar não vão fazer parar o Estado, ou Estado Polícia, ou Estado Ministério Público, ou Estado Judiciário de fazer o seu trabalho. É que passa-se a pessoalizar alguns capítulos e alguns aspectos de investigações ou de trabalhos que são única e exclusivamente cumprimento da legislação. Isso faz o Dr. Lincoln, isso faz o Dr. João, isso faz o Dr. Carlos, né? Alguns com mais exposição e com mais profundidade nas operações, mas todos fazemos diuturnamente. São 14 mil promotores de justiça no país, são 17 mil juízes no país vivendo essa situação e vivendo sob o manto de aceitarmos que um Estado esteja com 27% do seu território controlado por organizações criminosas. Isso já passou de ser tratado e já passou do momento disso ser tratado efetivamente como questão de terrorismo, de ataque à soberania nacional, isso sim ataque à soberania nacional e à democracia. Porque a partir do momento que nós temos uma questão envolvendo controle de área territorial, controle da segurança e da entrega dos serviços, como ocorre nas áreas dominadas pelas facções, né, nós já estamos tratando com terrorismo. E não receber, como tivemos, infelizmente, manifestações do Ministério da Justiça e do Estado brasileiro, diferente do que vem tratando outros países, tratar organizações criminosas como tais, com ações antiterror e com tudo que isso implica, vai fazer com que elas, desde 2006, venham crescendo e estejam hoje em 2025 refinada a lavagem de dinheiro e controlando mafiosamente, já passaram organizações mafiosas, a ter como trabalhar todo o provento do crime e possibilitar maior corrupção, maior envergadura junto ao Estado, né? E penetração no Estado controle, nós vamos ter muita dificuldade de parar essas organizações daqui para frente. Chegou o momento de enfrentarmos quem enfrenta o Estado, quem impede a liberdade e quem trabalha em controle de território com ações de guerrilha como terroristas. Se nós não o fizermos e mantivermos essas pessoas controladas, nós vamos perder essa guerra. Doutor Luciano, falamos bastante, hein? Foi muito bom o papo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima vez aqui para a gente falar mais sobre segurança pública. Muito obrigado, foi um prazer falar com seus ouvintes, aqui é a Rádio Bandeirantes e me coloco sempre à disposição. É um prazer, é um assunto que eu gosto bastante, até peço desculpa por ter sido muito extenso, mas é um assunto que me causa muita espécie, é um assunto que me é muito caro, né? Porque é o nosso dia a dia, o que a gente gostaria para as nossas famílias, para os nossos entes queridos e o que a gente sonha para um Brasil melhor.